Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Obscuro. Hoje vou contar para vocês um relato de lobisomem que recebi. Olá, meu nome é Cícero. Moro em um pequeno sítio no interior de Pernambuco. Desde criança, sempre ouvi de meus pais e avós histórias e casos de lobisomens e assombrações, mas nunca acreditava, por achar que eles falavam essas coisas para que eu não saísse à noite. Quando eu já estava com meus 20 anos, começou-se a falar pela redondeza que havia um lobisomem matando ovelhas dos fazendeiros vizinhos. Lembro que meu pai sempre me dava conselhos para não sair de casa após as 10 horas. Mas como eu era jovem e bastante imaturo, desobedeci ele e fui beber em um bar que havia no sítio. Eu tinha um cachorro que sempre me acompanhava quando eu saía à noite para beber com meus amigos. Seu nome era Toquinho. Nesse dia em questão, percebi que ele estava bastante inquieto no caminho até o bar. Estava latindo bastante e sempre arrepiado, como se ele soubesse que tinha alguma coisa se esgueirando nos matos à nossa volta. Quando era por volta de 00:30, o dono do bar já havia fechado, então decidi voltar para casa. Eu tinha bebido um pouco, mas estava são de tudo. Foi quando eu ia passando por baixo de uma grande árvore. Senti uma impressão como se tivesse alguém me observando. Quando olhei para trás, uma espécie de cachorro vinha caminhando em minha direção. À primeira vista, achei que era meu cachorro, mas percebi que à medida que ele ia se aproximando, ele ficava maior e mais peludo. Senti um grande arrepio. Eu não conseguia me mover. Nesse curto momento, lembrei dos conselhos do meu pai, para que eu não saísse à noite. Aquele monstro tinha dentes enormes. Pensei que esse seria meu fim. Foi quando o meu cachorro apareceu e começou a rosnar para aquela criatura e tirar a sua atenção de mim. Nesse momento, comecei a andar de costas para o lobisomem. Não queria virar as costas para ele correr, mas aproveitei que o meu cachorro estava latindo e rosnando para ele e comecei a correr. À medida que eu corria, eu começava a rezar e pedir proteção. Quando eu já estava a mais ou menos uns 100 metros de casa, percebi que havia alguma coisa quebrando galhos nos matos que havia ao meu lado. Eu já estava correndo, desesperado, e olhei rapidamente para trás e vi que aquela criatura estava correndo rapidamente em 4 patas atrás de mim. Pensei em meu cachorro e que o lobisomem havia matado ele. Foi quando eu gritei por socorro e comecei a chorar de desespero. Meu pai, que só dormia quando eu chegava em casa, ouviu meus gritos e acendeu as luzes de casa. Nesse momento, a fera se assustou com as luzes e correu para dentro do mato. Cheguei em casa desesperado, aos prantos, em choque com tudo o que havia acontecido. Tremia muito. O meu pai trouxe um pouco de água com açúcar para mim, para que eu me acalmasse um pouco mais. Quando eu já tinha tomado água com açúcar e estava mais tranquilo, ele me perguntou o que havia acontecido. Nesse momento, expliquei para ele que havia sido atacado por um lobisomem e que meu cachorro Toquinho tinha dado a própria vida para me proteger. Meu pai ficou sem palavras depois que eu contei a ele tudo o que tinha acontecido. Passando-se alguns dias, a história se espalhou na redondeza. Muitos não acreditavam por conta de eu gostar de beber e acharem que eu estava inventando tudo isso. Mas só eu sabia o que tinha acontecido. Desse dia em diante, nunca mais eu desobedeci meus pais e duvidei de seus conselhos.